Fala, gurizada. Espero que vocês estejam bem. Bom, vamos trazendo aí, né, hoje mais uma aulinha aí pra vocês do nosso cursinho tão amado, tão querido, né? De calibração barra fenômenos aí dos motores. Hoje eu vou trazer uma aulinha aí sobre sensores. Acho que é uma aulinha bem interessante e já vem na sequência aí de combustíveis. Eu acho que uns sensores aí mais pra frente, eu acho que vocês vão utilizar já as propriedades aí dos combustíveis já para algumas coisinhas ali. Então acho que vem bem na sequência mesmo, também é um conteúdo um pouquinho mais isolado aí, né? Vocês não precisam de, sei lá, de saber outras partes da calibração, né, para entender sensores. Às vezes precisa um pouco, mas acho que não tem problema não, tá, pessoal? Porque acho que vocês vão fazer um bom uso do conhecimento de vocês, né, lá na frente, na hora de falar sobre a calibração em si, né, vocês vão usar muito bem esse conhecimento que eu vou passar agora, né? Acho que faz mais sentido, né? Passar primeiro os sensores e depois a calibração, né? Na minha cabeça, pelo menos, faz mais sentido, né? Enfim, os sensores, pessoal, são, assim, basicamente são os olhos da ECU, tá? Isso é uma coisa bem importante, assim, que a ECU, basicamente, sem os sensores, não é nada, assim. Ela não vê, ela não sabe de nada que está acontecendo. Não tem como ela controlar um motor sem ela ter, né, um feedback, sem ela ter como olhar para o motor, entendeu? Então, sei lá, você vai falar sobre um sistema de closed loop, né, de injeção de combustível, a famosa malha fechada, né? Se a ECU não vê quanto tá o valor de lambda, não tem como ela corrigir, sabe? Então, sensores são coisas importantes que a gente precisa ter no nosso carro, né? Algumas ECUs eu já sei, assim, ouvi falar que elas é, tiram alguns sensores e colocam no lugar dos sensores alguns modelos matemáticos, né, para você tipo diminuir o número de componentes no teu motor para ter menos manutenção, né, obviamente. Coloca alguns modelos matemáticos lá na própria ECU, então tipo, junta 4, 5 sensor lá, faz uma conta doida e sai o resultado de que um sensor, entendeu? Enfim. Mas vamos lá, vamos começar a aula, já deu 2 minutinhos de enrolação. Então, vamos começar essa aula aí, que eu sei que o tempo de vocês é apertado. Bom, vou falar hoje, eu acho que vai ser só vai ser essa aula só pra TPS, assim. Eu vou construindo o conteúdo bem devagarinho na cabeça de vocês, tá? Pra não acabar, né, indo muito rápido. Bom, o sensor TPS basicamente é o sensor que vai ligado lá na TBI, lá na borboleta, tá? É, é um sensor muito importante, sim. Mas vamos falar primeiro, né, do funcionamento dele, né? Vamos com calma. O funcionamento dele, como é que ele é? É basicamente um potenciômetro, tá, galera? É um potenciômetro que como é que ele é? Ele tem um trilhozinho e ele tem um pininho, assim, que ele vai passando por esse trilho. E conforme a posição desse pininho no trilho, ele passa uma energia, assim, passa uma tensão, né, pra ECU. Então a ECU vai lá, vai olhar, vai ver, tá 2 volts. E ela vai lá ver na tabelinha dela, que vocês vão ver depois, que eu vou mostrar lá na FT como é que é essa tabelinha. E ela vai ver e vai pensar, pô, tá 2, tá, sei lá, 30% de pedal. Eu sei por causa da tabelinha. Aí você vai pensar assim, basicamente, tá? Então é um potenciômetrozinho aí, tem que tomar muito cuidado com o potenciômetro, que ele, né, dá uma desgastada durante né, alguns anos aí, então ele começa a dar uma rateadinha. Mas enfim, vamos lá. O que ele mede? O que o sensor TPS mede, né? Como o nome já diz, né? Throttle Position, ele basicamente vai medir o quanto você está acelerando o teu carro, sabe? O sensor TPS, ele vai lá na boca da admissão, lá onde é que fica aquela... Eu não sei como é que é o nome em português. Meu Deus. É borboleta mesmo. É, que ela é aquela laminazinha, né, que ela fica virando quando o piloto acelera e daí, né, deixa o ar passar à vontade para admissão. Enfim, ela mede o quanto que a borboleta está aberta, entendeu? Então, é, é a mesma coisa que se medir o quanto que você está acelerando o pedal, por isso que o nome é throttle position, né, posição do pedal, posição do acelerador, na verdade, né? Mas enfim, ela mede isso aí, tá? E ela ajuda muito na calibração, sério. Isso aqui é uma coisa, assim, ó, ajuda bastante mesmo na calibração. É, porque basicamente você sabe o que o piloto está querendo fazer, sabe? Isso é muito importante. Você, tipo, saber a ECU lê o sensor de TPS
e através da modelagem que, né, quem é calibrador vai ajustar lá, a ECU vai, tipo, tomar uma decisão, entendeu? Tipo, se a modelagem tá pra tal posição de pedal ser econômico ou ser mais agressivo, entendeu? Pra tal situação, entendeu? Isso ajuda muito, né, na hora da gente fazer a modelagem, a gente, né, entender ali o que o piloto tá querendo fazer, sabe? Esse é um dos sensores que ajuda a gente a ter essa noção, sabe, do que o piloto tá querendo fazer. Então, é um sensor bem importante, por isso que eu vou ter que tirar, acho que uma aula só pra falar dele, sabe? A gente teve um problema, inclusive, no nosso sensor num teste e a gente tentou fazer o carro andar só com o sensor MAP, que é um outro sensor que eu vou explicar mais pra frente, que é basicamente o sensor de pressão no intake, né, na admissão. E é muito difícil, assim, sabe? Tipo, o carro fica mais estranho, assim, vamos dizer. Eu trouxe um ponto aí, né, um pouco mais, né, for fun, assim, que em ECUs originais, esse sensor é utilizado, na verdade não é o sensor, né, é o atuador, né, é o atuador da borboleta juntamente com o sensor, né, ele é utilizado para controle de torque, sabe, então principalmente carro ali, é, câmbio automático, né, que tem o conversor de torque, você tem que ter um controle muito bom de torque do motor e um desses controles de torque é a posição da borboleta, sabe, então esse sensor ele também, né, ajuda a fazer esse controle da borboleta aí, né, pra fazer o controle de torque, não dá nenhum problema lá no conversor de torque. Mas bom, vamos lá pra Fuel Tech, vou trazer vocês aqui pro ambiente que a gente vai trabalhar aí, né, a maior parte do tempo nesse curso, quer dizer, uma boa parte do tempo desse curso. Bom, aqui basicamente tem esse monte de nomezinho e corzinha aqui, tá? Isso aqui é um ambiente que a gente vai trabalhar muito nas nossas aulas aqui do lado. Aqui em cima tem mais algumas opções, assim, mas eu acho que por enquanto a gente não precisa olhar para elas, né? Não se preocupem, devagarinho a gente vai desvendando o que cada coisa dessa aqui faz. Mas bom, se vocês pegar aqui e vir um pouquinho mais para baixo, vocês vão encontrar essa essa parte aqui, né? Sensores e calibração. Aqui a gente tem alguns sensores e tal, por exemplo, aqui entradas. Aqui é uma parte bem interessante aqui que eu acho que eu vou dar uma focadinha, tá? Bom, essas entradas aqui é uma entrada física lá na Fueltech, tá? Lá na parte física da Fueltech você tem várias entradinhas lá que você, né, conecta o fio que vem do sensor. Então você, né, obviamente o sensor de TPS aqui tá na entrada 11 lá. Aí você vem aqui, né, diz pra ECU o que é o que está plugando ali nela. Aqui no caso o sensor TPS, obviamente, né? E aí você faz, né, uma configuraçãozinha rápida dela aqui. Então, por exemplo, você tem um offset aqui, por exemplo. É, aqui a gente tá com offset, né? Não sei nem por que tá com offset, se tá com 0% de offset, não faz muito sentido tentar ativado, né? Mas tudo bem. Bom, aqui esse offset basicamente é o seguinte, é o offset após a conversão. Então você vai lá. Teu acelerador quando tá marcando menos 2% do que o real, do que tá acontecendo mesmo, sabe? Tipo, em toda a faixa dele, sabe? Então, aí você vem aqui, pá, tá marcando menos 2% em toda a faixa, vou aqui via no offset e coloco 2%, meio que ele vai corrigir, sabe? Então, em todo o funcionamento do sensor TPS, ele vai ler 2% a mais, sabe? E aqui né, tem após e antes a conversão, que basicamente é essa tabela aqui de interpolação, né? Então, antes se trabalha em milivolts, né? Volts, enfim. E de após trabalha em porcentagem, tá? Não se confundam, pelo amor de Deus. Só pensar, né, que essa conversão é a conversão de milivolts, né, volts para porcentagem. Esse filtro aqui, basicamente o que é esse filtro? Ele é um filtro de ruído, tá? Um filtro de ruído, porque obviamente, né, não é tudo perfeito, não é tudo que nem nas contas de física 1, que é tudo perfeito, tudo, né, lisinho, perfeito, nossa, muito bonito. Aqui a gente tem alguns ruídos que acontecem, inclusive esse sensor que é muito importante você não ter muitos ruídos nele. Então, uma dica que o Marcelo deu pra gente foi é, deixar esse sensor com o negativo mais isolado possível pra gente manter, né, sem ruído, manter ele de uma forma assim, um trabalho liso, tá? Porque tem uma outra coisinha que eu vou explicar daqui a pouquinho, que é a injeção rápida, que ela, né, dá uma bugada assim, vamos dizer, quando você tem muito ruído. Tá? Esse fator aqui basicamente é a qualidade do ruído, tá? Frequência do ruído, obviamente é a frequência do ruído que você quer, né, tirar. A frequência do filtro é a frequência do ruído que você quer tirar, né? Que você quer diminuir.
E o fator aqui é fator de qualidade, né? O quanto vai ser forte esse filtro, vamos dizer assim, né? Bom, esse sensor aqui, passando para o próximo ponto aqui, né? Esse sensor aqui, ele não tem uma entrada pré-definida aqui, né? Então você abre aqui, não tem nada, porque basicamente toda vez você tem que calibrar ele, tá, pessoal? Então você vai ter que trabalhar basicamente aqui no modo customizado sempre, quase. Que você pode, normalmente a gente faz aqui por cima, tá? Mas eu acho que também dá pra fazer por aqui. Por aqui eu nunca fiz, mas por aqui você aperta aqui, né? Obviamente eu não tô conectado nesse eu, que eu tô em casa. Aí ele abre um quadradinho aqui e você, né, tem ali, né, os volts, do ladinho tem calibrar 0%, 100%, enfim, é bem didático, tá? Isso que é o bom da Fueltech. Então, toda vez a gente tem que calibrar esse sensor, tá? A gente, né, escolhe aqui o tipo de sensor, né, que ele é, se é um sensor analógico, se é um sensor digital, né? Não sei se vocês sabem o que, que é cada um desses sensores, enfim, um sensor analógico é um que você pode trabalhar com números assim quebrados, 4,204, por exemplo. E aqui entre eles ele vai tipo fazer uma interpolação, né? Então, a metade dessa diferença aqui vai ser 50%, entendeu? O digital basicamente ele é ou tá ligado ou tá desligado, tá? Enfim, aí o que acontece? Quando a gente faz a calibração, essa calibração ela vai puxar, por exemplo, acelerei o meu pedal lá no total e calibrei o 100%. Ela vai puxar a tensão que está vindo lá do sensor, vai jogar aqui nessa tabela. E o 0% também vai fazer isso e no fim ela vai interpolar tudo aqui e vai meter bala. Beleza? Então, basicamente isso aí. Uma coisa muito importante, tá? Aqui, ó. Essa ajuda aqui do lado, nossa, é muito importante, tá, galera? Então, sempre que vocês entrassem, entrei uma coisa aleatória aqui, eletroventilador, não sei o que que é, qualquer coisa, vem aqui e lê o que que é, sabe? Isso é muito, muito importante, tá, pessoal? Enfim, agora eu vou explicar pra vocês como vocês podem olhar para a entrada do sensor TPS ali e ver se tem alguma coisa de errado, tá? Obviamente pelo log, né? O log vai ser o amigo de vocês, assim, ó, 90% do tempo, tá? O log é incrível, fantástico. Vai ter uma aula provavelmente só sobre ele, ou duas, três, sei lá. O log é uma coisa muito importante, tá? Mas aqui, lá em cima aqui, vem aqui na esquerda, vai lá em cima, em painel de diagnóstico, tá? Entra aqui nesse primeiro painel de diagnóstico, aqui vai ter todas as entradas, vai ter a tensão que ela tá, a porcentagem, a temperatura, enfim, o que cada entrada que tá querendo traduzir, né? Saída, aqui vai ter um monte de coisa interessante, tá? Então sempre que vocês acharem que estão tendo problema com algum sensor, com alguma saída, sei lá, entrada, tanto faz, vocês entram aqui e dão uma olhada, ver como é que tá funcionando aqui, se tá variando muito, se tá fora do padrão, enfim. Tá, pessoal? Isso aqui essa parte que é uma parte bem importante, tá? A gente às vezes pensa que calibrar é só vir aqui na tabela de injeção e mudar os numerozinhos aqui, mas tem muito essa parte também de você entender o que está acontecendo no diagnóstico, né? Outro ponto muito importante é a injeção rápida, tá? A gente usa o TPS para fazer a calibração de injeção rápida. Acho que eu vou falar rapidinho o que é injeção rápida aqui, só para aqui, injeção rápida de decaimento, tá? Aonde que o TPS entra, pelo menos aqui, tá? Injeção rápida basicamente é um fenômeno que acontece no motor, tá? Vou só explicar pra vocês basicamente onde que ele entra, tá? Acho que esse fenômeno eu vou deixar para uma outra aula que ele é um pouquinho mais complexo de se explicar, vou precisar dar alguns exemplos, tá? Mas enfim, basicamente a gente usa isso aqui, ó, pulso total para porcento de TPS barra map. Então o que isso aqui está dizendo? Está dizendo que se o meu piloto apertar o TPS mais do que 35% por segundo, ele vai ter um pulso de injeção rápida, tá, pessoal? Vocês vão entender depois o que é essa injeção rápida, mas basicamente ajuda na retomada. Mas por que a gente está usando TPS aqui, 35% de TPS e não 35% de MAP, tá? Eu vou abrir um datalog aqui rapidinho só para mostrar para vocês o porquê. Sei lá, pode ser esse aqui. Esse aqui acho que é o último, né? O último dos nossos mapas, tá? É o momento que ele dá uma acelerada aqui. Aqui, ó. Bom, você está vendo aqui quando o piloto ele vem e dá uma pisada do pé de uma vez só? A gente tá usando o TPS porque você tem um limite físico, né, velho? Então, tipo assim, quando a tua pressão interna lá do coletor, ela vai
ela vai vir, ela vai demorar um pouquinho para subir, mesmo depois de você apertar o acelerador. Então é importante você usar esse tempinho, esse gapzinho que tem aqui entre o acelerador realmente a pressão da admissão aumentar, para você já meio que preparar, entendeu? Preparar a situação para você ter o máximo de torque, né, de forma mais instantânea, vamos dizer assim. Então, é importante, né, você, pô, usar o TPS se você tiver, para você, né, evitar esse gapzinho que tem aqui, sabe? Bom, essa última parte da aula, não sei se vocês entenderam muito bem, mas eu acho que, né, conforme a gente vai construindo conteúdo, vocês vão, né, rever essa aula aqui. Vocês provavelmente vão rever, né? Eu espero. Vocês vão entender o que eu tô falando aqui de molhamento e enfim, tá? Mas enfim, eu acredito que de TPS é isso. Acho que é isso. Enfim, vou finalizando aqui a aula, né? Foram 15 minutinhos aí muito proveitosos, deu pra gente falar bastante coisa, tá? Como sempre, pessoal, mandem feedback, mandem dúvidas no meu privado, no grupo, na reunião, enfim, eu tô aceitando aí de qualquer forma, tá? Não tenham medo de tirar dúvida, isso é uma parte muito importante, tá? Às vezes você pensa, nossa, mas a minha dúvida é muito boba. Não é. Manda, ó, bobo é você que não tira dúvida, entendeu? Você tem que tirar dúvida, pessoal. Tirar dúvida é um bagulho muito importante. Então, se vocês não entenderam alguma parte, mande mensagem lá. E é isso aí, galera. Valeu.